Você foi contactado pelo devedor para apresentar a defesa no caso concreto. E hoje nós vamos analisar quais são as principais diferenças em relação à defesa tradicional do embargos à execução e da impugnação ao cumprimento de sentença. Meu nome é Alessandro Meliso, eu fui juiz por 21 anos e atualmente eu ajudo advogados a efetuarem defesas efetivas no processo de execução. E hoje o assunto é a defesa tradicional na ação de execução por título extrajudicial, o embargos à execução, e a defesa tradicional no cumprimento de sentença, a impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos lá? Primeiro ponto essencial, é claro, isso aqui é o básico. Se estamos falando dos embargos à execução, estamos diante de uma ação de execução por título extrajudicial. E se estamos falando de impugnação ao cumprimento de sentença, o título executivo, no caso concreto, é judicial. É uma sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado. Segundo ponto importante, ambas as defesas não necessitam de prévia garantia do juízo. Não há mais a necessidade de esperar uma efetiva penhora se realizar para só depois abrir o prazo para os embargos à execução ou para a impugnação ao cumprimento de sentença. Não. Nas execuções entre particulares, tanto os embargos à execução quanto a impugnação ao cumprimento de sentença independem de uma prévia garantia em juízo por meio de uma penhora, de um depósito ou de uma caução. E, portanto, você tem que ter muito cuidado em relação aos prazos para iniciar a contagem, para apresentar a defesa por embargos à execução ou por impugnação ao cumprimento de sentença. E aí, eu vou analisar agora detalhadamente cada uma das principais características desses dois meios de defesa tradicional. E para isso, vamos começar falando sobre os embargos à execução. Já disse, o título aqui é extrajudicial. E a natureza jurídica dessa ação, embargos à execução, é de ação. Ou seja, o devedor, para apresentar os embargos à execução, ele propõe uma ação cujo objeto é a própria defesa relacionada ao processo de execução. Então nós teremos uma ação de execução entre exequente e executado, e esse executado, depois de citado, tem a oportunidade de apresentar a defesa através da propositura de uma demanda, propositura de uma ação, natureza jurídica, portanto, de ação. Tem que ter todos os requisitos do artigo 319 do CPC, petição inicial. Essa petição inicial será distribuída e apensada aos autos da ação de execução. Então nós teremos a ação de execução como ação principal e o embargos à execução em apenso como uma ação acessória. O próprio juízo da ação de execução é o competente para conhecer a ação embargos à execução. Prazo para os embargos à execução. Cuidado com o prazo. A partir do momento em que o devedor na ação de execução é citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, com a juntada aos autos do comprovante de citação, começa automaticamente o prazo agora de 15 dias para que o devedor apresente os embargos à execução. 15 dias úteis a contar da juntada aos autos do comprovante de citação do devedor. O devedor não será intimado para apresentar embargos à execução. A intimação é automática com a juntada aos autos do comprovante de citação. Começa a contar o prazo de 15 dias úteis para que ele apresente a defesa por embargos à execução. Matérias de defesa no caso concreto. Olha que interessante. Nós não estamos diante de um título executivo extrajudicial. Portanto, esse devedor não teve nenhuma oportunidade anterior de apresentar defesa. Essa é oficialmente a sua primeira oportunidade de manifestar e apresentar defesa no caso concreto. Logo, nos embargos à execução, a matéria de defesa é ampla. Ele pode questionar
a própria validade do título executivo, ele pode questionar excesso de execução, ele pode questionar uma nulidade no processo de execução, ele pode questionar o próprio negócio jurídico praticado entre credor e devedor. Portanto, a matéria de defesa é ampla, ele pode alegar qualquer matéria de defesa no caso concreto. E aí é que temos também uma das principais características dos embargos à execução. A produção probatória durante a ação de embargos à execução é ampla. É possível produzir durante os embargos à execução qualquer meio de prova típico ou atípico, já que essa ação, embargos à execução, ela é uma ação cujo procedimento é o procedimento comum. Logo, poderemos apresentar qualquer meio de prova no caso concreto. Agora, totalmente diferente é a situação da impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui estamos diante de um título judicial transitado em julgado. Já existiu uma fase anterior à execução, a fase do conhecimento. Portanto, a natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença é uma natureza jurídica de defesa incidental, uma defesa que ocorre no curso do procedimento executivo, no curso do próprio cumprimento de sentença. O prazo, a partir do momento em que o executado é intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, e decorrido esse prazo de 15 dias, ele não efetua o pagamento, automaticamente incide um novo prazo também de 15 dias para que agora ele apresente a defesa incidental, impugnação ao cumprimento de sentença. Outro ponto importante, não há necessidade de prévia garantia do juízo para isso, como eu já disse, mas mais que isso, as matérias de defesa que o devedor pode apresentar na impugnação ao cumprimento de sentença. As matérias de defesa são aquelas que estão relacionadas à hipótese do parágrafo 1º do artigo 525 do CPC. Portanto, o rol de matérias é um rol de matérias limitado. Somente aquelas manifestações que ocorreram após o trânsito em julgado, aquelas defesas que podem ser justificadas após o trânsito em julgado, é que podem incidir no caso concreto, como, por exemplo, excesso de execução, impugnação ao valor da avaliação do bem penhorado e as demais que estão previstas no parágrafo 1º do artigo 525 do CPC. Além disso, como estamos diante de uma defesa realizada no próprio juízo, no próprio incidente, melhor dizendo, nos próprios autos do cumprimento de sentença, as provas também são limitadas. As provas admitidas são aquelas documentais. Não é possível, no curso de um procedimento executivo, por exemplo, produzir prova oral em audiência de instrução e julgamento. Portanto, aqui também há uma limitação probatória na impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, para finalizar, algo que é muito, mas muito importante mesmo, preste atenção nisso. A alegação de nulidade absoluta que ocorreu no curso do processo. Vamos imaginar que um processo iniciou com a petição inicial e nós estamos na fase do conhecimento. E que aqui, na fase do conhecimento, pode ter sido apresentada alguma situação de nulidade e essa situação de nulidade não foi alegada na defesa, na contestação que vai acontecer aqui durante a fase do conhecimento. Vamos imaginar uma ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo dessa ação, uma própria prescrição para o ajuizamento dessa ação, para a distribuição da demanda. Essas nulidades, que são consideradas nulidades absolutas, elas não foram alegadas durante a fase do conhecimento. E aí esse processo de conhecimento chega até o momento da sua sentença, a sentença é prolatada e transitada em julgado. A partir do momento em que essa sentença é transitada em julgado, cria-se um muro entre a fase do conhecimento e a fase da execução, que vai iniciar com o cumprimento de sentença.
E a questão que surge aqui é, durante o cumprimento de sentença, o devedor pode alegar uma nulidade que aconteceu aqui durante a fase do conhecimento, como por exemplo uma ilegitimidade de partes ou uma prescrição? E a resposta é não. Isso não é possível com uma única exceção. Por quê? Porque a partir do momento em que essa sentença transitou em julgado, criou um muro entre a fase do conhecimento e a fase da execução. E todas as matérias que deveriam ter sido alegadas aqui durante o conhecimento, elas batem no muro e voltam. Elas não passam pelo muro, portanto, elas não podem ser alegadas durante a fase do cumprimento de sentença. Haverá o efeito preclusivo da coisa julgada. A coisa julgada também abrange aquilo que poderia ter sido alegado e não foi, como foi a situação concreta aqui, a ilegitimidade de partes ou a prescrição durante a fase do conhecimento. No entanto, há uma única exceção, ou seja, aqui, na fase do cumprimento de sentença, eu vou poder alegar uma nulidade que aconteceu na fase anterior, na fase do conhecimento. Qual é essa situação? Inexistência ou nulidade da citação. Se aqui, na fase do conhecimento, a citação for inexistente ou nula, essa nulidade atravessa um muro e pode ser alegada durante o cumprimento de sentença. É a única hipótese prevista na lei. Essa hipótese está prevista no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Todas as demais matérias de nulidade que deveriam ter sido apresentadas na fase do conhecimento e não foram, não podem atravessar o muro do trânsito em julgado e ser alegada agora durante o cumprimento de sentença. Durante o cumprimento de sentença, as nulidades que podem ser alegadas são somente aquelas que ocorreram do trânsito em julgado para frente. Aqui sim, essas nulidades podem ser alegadas no caso concreto. E este foi o cavalo de Troia de hoje. E lembre-se, esta é uma série e cada vídeo é uma lição prática para que você coloque aí nos seus processos na defesa dos seus clientes. E assistindo a todos os episódios, você terá um arsenal completo para atuar na defesa de qualquer pessoa executada na justiça. E se você é advogado e quer atuar com estratégia, segurança, resultado, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Aqui a gente não improvisa na defesa do executado. Nós apresentamos sempre uma defesa efetiva para vencer o processo de execução. Até o próximo episódio.